Bom dia, galerinha! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais essa videoaula. É um enorme prazer estar aqui com vocês. O tema da nossa aula de hoje será a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que é um conteúdo rápido, legal, interessante e relativamente fácil de compreensão. Então venha comigo, galera, nessa jornada. Bom, toda vez que eu começo a falar sobre Reforma Protestante, eu lembro que a primeira coisa que nós temos que fazer é conceituar a reforma. E, na verdade, os movimentos reformistas foram movimentos que ocorreram ali no século XVI, mais ou menos, que tinham por objetivo olhar para dentro da Igreja Católica Romana e fazer um processo de crítica das suas estruturas. Crítica das suas estruturas dogmáticas, das suas estruturas morais e principalmente da corrupção financeira. E, portanto, os primeiros reformistas, eles não tinham por objetivo fazer uma ruptura com a Igreja Católica, mas sim reformá-la para fazer com que ela retornasse ao quê? Para fazer com que ela retornasse à sua estrutura original, à sua missão de guiar os seres humanos para a salvação do espírito, para a salvação da alma. Contudo, como a Igreja Apostólica Romana não aceitou esse processo de reformas, esses movimentos vão acabar dando origem a rupturas oficiais, que vão automaticamente produzir novas doutrinas religiosas que dão origem a novas igrejas, entre elas a luterana, a calvinista e a anglicana. Assim nós podemos definir que a Reforma Protestante foi um movimento que ocorreu ali no século XVI, que tinha por objetivo criticar e reformar a Igreja Católica, mas como essa não aceitou passar por um processo de reestruturação, acabou levando a divisão com essa igreja, dando origem a novas doutrinas. Entendido o que foi ou o que eram as reformas protestantes, nós agora temos que entender as suas causas, o que vai levar a esse processo. E é claro, galera, que quando nós trabalhamos as questões das causas, nós temos que contextualizar a reforma dentro do antigo regime. Então, das mudanças estruturais que estavam ocorrendo no século XV e XVI. Isso significa que a reforma protestante ela está intimamente ligada a alguns movimentos sociais e estruturais da época, como o renascimento cultural, o mercantilismo e o desenvolvimento da burguesia e, finalmente, também ao processo de estabelecimento do próprio absolutismo. E, portanto, alguns historiadores consideram que a reforma protestante é uma consequência do estabelecimento do tripé que consegue consolidar o antigo regime, o renascimento, o absolutismo e o mercantilismo. Quando falar isso, não basta para entender como esses elementos vão produzir ou vão fazer emergir a reforma protestante. Faz-se necessário nós analisarmos cada uma das características daquela sociedade odierna ao século XVI que levaram aos movimentos reformistas. E o primeiro deles, galera, é o renascimento cultural. Lembre que esse renascimento trouxe uma visão de mundo que se espelhava, que se referenciava na Grécia antiga clássica. Isso significava trazer uma visão mais racionalista, mais humanista do homem e do mundo. Em outras palavras, o Renascimento vai romper com a ideia de que a igreja possuía o monopólio do saber. O Renascimento vai questionar aquela sociedade mística religiosa típica da Idade Média europeia. E vai trazer uma forma de ver o mundo mais racional, mais crítica e humanista, o que significava entender o mundo, a sociedade e o homem em prol de um bem coletivo. Somando-se a isso, emergiu uma outra característica do Renascimento, que era o antropocentrismo. O antropocentrismo, que é a ideia de que o homem se encontra no centro do universo. Que, como nós vimos quando trabalhamos com renascimento cultural, não significa colocar o homem acima de todos os outros seres, mas sim dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Que o homem só vai entender o outro homem, a si mesmo,
a sociedade e o universo a partir dele e do conhecimento que ele possui, dos saberes que ele se apropriou. Então que o homem entende tudo a partir dele, das suas verdades, da sua realidade social e psicológica. Quando nós congregamos a ideia do racionalismo, do humanismo e do antropocentrismo, percebemos então que esse renascimento vai trazer ao homem a ideia de que se ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, se ele como homem é racional, e se ele só pode entender as coisas a partir dele mesmo, ele tem que entender a religião, a religiosidade, a Bíblia, o cristianismo, a partir da sua visão racional e humanista. O que vai fazer com que haja uma nova representação sobre aqueles escritos dogmáticos religiosos cristãos. Soma-se ainda a isso o desenvolvimento do próprio quê? Do próprio cientificismo. Do próprio cientificismo que vai possibilitar agora entender realidades geográficas, físicas, naturais, que antes não poderiam ser compreendidas. Isso irá fazer com que, através da empiria, surjam novas teorias explicativas, como a teoria do geocentrismo. Como a teoria do heliocentrismo, que contestava o geocentrismo e, portanto, contestava a ideia de que a Terra era o centro do universo, trazendo a ideia de que a Terra era apenas um corpo que circulava o Sol. Esse cientificismo, então, vai possibilitar o quê? Vai possibilitar a contestação de verdades míticas, religiosas. E, finalmente, tudo isso congregado vai gerar uma relação íntima entre homem e Deus. Agora se entende através do renascimento que o homem pode entender a palavra de Deus de forma direta. Que o homem é capaz de entender essa palavra de Deus de forma racional, porque Deus é racional. E, portanto, que o homem pode se tornar o próprio agente da sua salvação. O que significa que a característica do individualismo renascentista também emerge como uma causa para o processo de estabelecimento da reforma protestante. Contudo, não podemos dizer que o renascimento é o único elemento propulsor dessas reformas. A criação da imprensa também foi outro fenômeno fundamental. Lembre, galera, que antes de se criar a imprensa, a forma que se tinha para produzir os livros eram chamados monges copistas. Então você pegava um livro, uma obra, e copiava ele à mão, manuscrito. O que significava que você demandava para isso um tempo gigantesco. Aliás, imagine aí você pegar uma Bíblia para copiá-la. E não é só o ato de você copiar a Bíblia. Você tinha que fazer isso com a letra rebuscada, refinada, esteticamente bonita. Você fazia desenhos, às vezes, naquelas obras, o que demandava mais tempo. As bordas daqueles livros eram todas desenhadas. E, consequentemente, a reprodução dessas obras eram lentas e caras, o que fazia ela pouquíssimo acessível à massa da população. E se haviam poucos livros, os livros eram caros, então a difusão das ideias que encontravam-se naqueles livros também eram muito pequenas. Contudo, com o desenvolvimento da imprensa, agora você vai poder produzir livros em grande quantidade. E produzindo livros em grande quantidade, você também vai poder baratear o seu preço. Apesar de que o livro em si nunca vai se tornar completamente barato. Basta a gente ir em uma livraria hoje em dia. Mas esse barateamento do preço do livro vai possibilitar um melhor acesso a essas obras. Não só o fato de ele estar mais barato, mas ele se tornar também mais acessível pela sua quantidade. E o ser humano tendo acesso a esses livros, significa que ele vai ter acesso a novos saberes, a novos conhecimentos. Que ele vai ter acesso a novas formas de pensar. E, consequentemente, ele vai conseguir produzir críticas à sua forma de pensar e às formas de pensar e às estruturas sociais que estavam constituídas. Então, o ser humano, quando pegar a Bíblia, ele vai poder praticar a sua própria interpretação. Uma interpretação racionalista, humanista, antropocêntrica e individualista, que possibilita
criticar os dogmas da igreja e às vezes até mesmo perceber que muitos desses dogmas não tinham sustentação bíblica e que, portanto, eram invenções da Igreja Católica para estabelecer estruturas de quê? De dominação. Aqui, galera, nós podemos dizer que entendemos o como o homem em si, individual, o intelectual, criou as estruturas necessárias para produzir a reforma. Mas é claro que essa reforma não foi feita apenas por um movimento orgânico, não articulado e estratégico. Houveram elementos de poder, forças de poder, que vão agir de forma intencional para estimular esse processo das reformas protestantes. Entre essas forças, galera, podemos destacar o fortalecimento do poder real. Então, a própria instituição do absolutismo. E por que o absolutismo? Vai acabar emergindo contra a Igreja Católica, facilitando o processo da reforma protestante. Se havia uma aliança entre rei e a Igreja, que fortalecia ambos, inclusive justificando o absolutismo. Isso vai ocorrer, galera, porque se de início o poder do rei era justificado pela Igreja, e, portanto, havia uma aliança entre poder secular real e poder religioso da instituição da fé católica. Por outro, isso determinava um poder da igreja sobre os reis e sobre o Estado. Em outras palavras, o Estado ele estava submetido inicialmente ao poder clerical da igreja. O próprio rei estava submetido ao poder de Deus e do seu grande representante, que era o Papa. E, em outras palavras, havia uma intervenção da Igreja Católica sobre o Estado, de tal forma que essa igreja poderia estabelecer limites ao poder real, leis, impostos e controlar o próprio rei. Isso vai, mais à frente, ser enfraquecido porque o rei, cada vez mais, vai estabelecer uma comunhão com o poder celestial, o poder divino. E o próprio rei vai dizer, se eu sou um representante de Deus na terra, se eu escuto a Deus, se eu sou orientado por Deus, então eu não estou submetido à igreja ou ao Papa. Mas, na verdade, existem dois representantes. O Papa, a igreja, como um poder clerical, um poder clerical que deve organizar as boas condutas, a moral, a salvação da alma, e outro poder secular, que é o meu, de orientação divina, que deve organizar o Estado, a sociedade, a lei. E, portanto, o rei vai estabelecer uma aliança direta com Deus e vai querer tomar a autonomia daquela igreja. Inclusive, porque ele tinha por objetivo se apropriar de certos poderes da igreja, como o poder que a igreja tinha sobre a família, ou principalmente o poder econômico da igreja. O rei queria, em alguns casos, extinguir o dízimo, transformando o dízimo em um imposto estatal. Em outros casos, o rei queria se apropriar das riquezas materiais, físicas, que a igreja acumulou. Em alguns estados da Europa, por exemplo, a Igreja Católica era dona de aproximadamente 60% das terras. E uma vez se fazendo uma reforma e uma ruptura com a Igreja Católica, esse rei poderia se apropriar dessas terras. O que significava se apropriar de mão de obra, de elemento produtivo, de capital. E poder utilizar também essas terras como elemento de barganha por outras alianças. Ele poderia entregar essas terras a nobres, poderosos, atraindo esse nobre para o seu lado, ou entregar essas terras para burgueses. Burgueses que fossem aliados a ele, transformando esses burgueses em nobres e fazendo com que esses burgueses passem a apoiá-lo de forma integral. E, portanto, o rei vai passar a agir em algumas situações, como é o caso principalmente da Inglaterra, como um elemento de enfraquecimento do poder da Igreja Católica e às vezes até como líder
do processo da reforma. Entendido isso, nós também já percebemos que uma outra estrutura social, que um outro grupo social irá influenciar nesse processo. E esse outro grupo, que eu acabei de citar, se chama a burguesia. Lembre que a burguesia, com o processo do absolutismo e sobretudo o mercantilismo, se estabeleceu como uma classe social. E uma classe social que se torna cada vez, com a avançada idade moderna, mais predominante economicamente, mas com pouco poder político. E a burguesia vai fazer emergir novos anseios particulares a ela, que entravam em conflito com as estruturas sociais estabelecidas pela fé católica. Lembrem, galerinha, que a igreja ela tinha uma forte relação com as estruturas feudais. Era a igreja católica que definia que Deus dividiu o homem em dois grupos, nobres e plebeus. Era a igreja católica que então reafirmava o direito de exploração da nobreza sobre a plebe, dizendo que isso ocorria devido ao que, galera? Devido à vontade divina. Lembre também que essa igreja católica se opunha ao acúmulo excessivo de capital e ao lucro. O lucro, que era extremamente benéfico e fazia parte da realidade daquela burguesia. E, portanto, a igreja se colocava contra as estruturas que começavam a se formar do capitalismo. Essa oposição da igreja contra as estruturas mercantis e posteriormente capitalistas, o apoio à estrutura feudal, o que significava que ela apoiava uma estrutura agrária, campestre, baseada na subsistência e na autossuficiência, o que desestimulava o comércio, o que desestimulava a produção de excedente e o próprio lucro da burguesia, vai fazer com que os burgueses venham a se levantar com uma força que objetivava quebrar os dogmas católicos. E para isso a burguesia vai financiar intelectuais, artistas, filósofos renascentistas, para que eles possam produzir novos conhecimentos, que tragam novas verdades e que expliquem o funcionamento da natureza, do mundo, para além da explicação mística religiosa. Que explique a estrutura social de divisão e hierarquização daquela sociedade, para além da estrutura da nobreza e plebe que a igreja criava. E que finalmente possa questionar os dogmas católicos, apontando suas falhas, seus erros, suas limitações. E a burguesia então vai servir como mola propulsora financeira para estimular o surgimento de novas teorias. Finalmente, galerinha, a última grande causa que vai levar ao processo das reformas protestantes são os próprios problemas de doutrina da Igreja Católica. A Igreja Católica, no seu processo de formulação, foi criando dogmas religiosos que eles tinham muito mais objetivos sociais e às vezes econômicos do que de fato religiosos. Inclusive, muitos desses dogmas, dessas leis, dessas doutrinas religiosas, elas não possuíam base bíblica. Ou seja, eram invenções da Igreja Católica. As duas que mais chamam a atenção e fragilizam a Igreja no século XVI eram as indulgências e as simonias. Olha o que eram as indulgências. Preste bem atenção que isso costuma cair muito nos vestibulares. As indulgências eram o ato da Igreja Católica vender o perdão dos pecados. Em outras palavras, você, ser humano, sempre pecador, teria que ir até o padre, confessar seus pecados e passar por um processo de penitência, punição, para libertar-se daquela estrutura pecadora. E nesse processo você fazia orações, jejuns, elementos religiosos para limpar o corpo. Contudo, eles diziam, em alguns casos, isso não basta. Em alguns casos é necessário você ter um documento oficial que comprove
que você se libertou daquele pecado. Afinal de contas, lembre que quando você morrer, você vai parar na frente de São Pedro. São Pedro vai abrir o livro da sua vida e vai analisar lá quais eram suas falhas, seus pecados e seus acertos. Se seus pecados pesassem na balança mais do que seus bons feitos, automaticamente você ia para o quinto dos infernos. Mas nessa hora você poderia puxar o documento e dizer, não, esse pecado mais grave eu comprei o perdão. Ou melhor, comprei não. Eu recebi o perdão da Igreja Católica. Retire ele. E sua balança poderia ficar positiva e você ir para o paraíso. Isso significava que a igreja estava transformando o ato do perdão em algo mercadológico, com fins o quê? Lucrativos. E é óbvio que isso não tem nenhuma factibilidade e sustentação bíblica, o que vai ser extremamente questionado. Além de fazer com que os seres humanos mais ricos e poderosos viessem a entender que eles não precisavam cumprir de fato as normas morais, culturais e religiosas, porque eles poderiam, através do bem, do capital, comprar os seus perdões. Finalmente, galera, um outro elemento que também costuma cair muito nos vestibulares e que vai estar presente como um problema doutrinário da igreja eram as simonias. E o que eram as simonias? O ato de se vender cargos eclesiásticos dentro da igreja católica. Galera, lembrem, na estrutura feudal haviam os nobres com títulos. Barões, condes, viscondes, marqueses. Isso significava que eles tinham feudos. Esses nobres, eles tinham, em alguns casos, vários filhos, inclusive homens. E apenas o primogênito herdava o seu título de nobreza feudal e o próprio dominus, o próprio feudo. Isso significava, galera, que em alguns casos, alguns nobres irão comprar títulos de nobreza dentro da Igreja Católica. Isso mesmo, o título de bispo, arcebispo, cardeal e até mesmo papa eram títulos de nobreza. O papa, o rei, os cardeais, os marqueses, os arcebispos, os duques, os bispos, os condes. E esses títulos iam com feudos, terras, servos para trabalhar para esses homens. E, em outras palavras, muitos nobres vão comprar esse título para ter acesso a títulos de nobreza, para ter acesso a terras e trabalhadores. E esses homens em nada tinham uma vocação religiosa, o que significava que eles iriam corromper a estrutura da Igreja Católica. A maior parte do alto clero não era um alto clero religioso por vocação, mas era um alto clero que estava ali para manter o seu status social e econômico. O que inclusive vai levar à corrupção moral, econômica, religiosa da Igreja Católica. Mas ainda existem duas estruturas dogmáticas da Igreja que dificultavam todo esse processo. A primeira delas, a ideia de que nós, seres humanos comuns, não éramos capazes nem de entender a palavra de Deus, nem de ter contato com Deus. Porque como pecadores, nós nos distanciávamos do divino. E que, portanto, havia uma necessidade de intermédio, uma intermediação entre o ser humano e Deus, que seria feito através do sacerdote, do padre. Isso significava que era necessário você ir para a igreja para poder ouvir a palavra de Deus e entendê-la. Que era necessário você ir até um padre para confessar os seus pecados e Deus escutar o seu pedido de perdão. E que, portanto, havia um monopólio da salvação espiritual por meio da via sacerdotal. Só o padre pode lhe dar o perdão e garantir a sua salvação. Isso comunhava, se unia ao elitismo ritualístico da Igreja Católica. Galera, no Brasil, até o século XIX, havia missas que eram realizadas na forma similar à Idade Média. E como acontecia esses cultos? Na maioria das vezes, os padres abriam as missas e falavam praticamente toda a missa em latim. A língua que eles diziam que era a língua de Deus. Essa missa feita em latim
era incompreensível ao ser humano comum, que não sabia o latim, a massa da população. E aí os padres diziam, sabe por que vocês não estão entendendo? Porque vocês são pecadores. E vocês não conseguem entender a palavra de Deus. Essas missas não eram só oradas em latim. Elas tinham uma estrutura rígida, cansativa, longa e elitista. Inclusive, galera, o padre orava de frente ao púlpito, em teoria olhando para Deus, e de costas para o povo. E esse povo quase não participava dos rituais religiosos. Após ele fazer essa enorme ladainha, e você ficar ali 1 hora ou mais ouvindo, sem entender nada, é que ele explicava o que ele tinha feito em língua local. E depois você participava de alguns rituais, como o ritual da comunhão, da hóstia e por aí vai. Mas isso mantinha um certo distanciamento entre o homem comum e os rituais religiosos e o próprio Deus. Todos esses elementos fragilizavam a Igreja Católica. E, obviamente, vão levar às reformas. A reforma luterana, calvinista e anglicana. Contudo, antes de nós entrarmos nelas, faz necessário entender que já haviam ocorrido, antes do século XVI, movimentos de ruptura dentro da Igreja Católica. E esses movimentos de ruptura foram grandiosos, de tal forma a produzir, inclusive, um cisma da Igreja Católica. No século XI, mais especificamente em 1054 depois de Cristo, vai haver o famoso cisma da Igreja Católica, que vai dividir a Igreja em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, a famosa Igreja Católica Ocidental, e a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Oriental. E os motivos que vão levar a essa ruptura, a esse cisma que gera duas igrejas, são diversos. Alguns deles, simples, elementos de mera ritualística, como, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, havia necessidade do padre fazer o movimento da cruz com os dedos nessa posição. Deus Pai, Deus Filho intermediário, Deus Espírito Santo, aquele que traz a fé. 3 deuses que formam um, mas são separados. Já no Oriente, se fazia nessa posição. Porque se acreditava que, apesar de ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles eram um só, que se apresentavam de formas diferentes. E isso vai dar debates que geram a concílios católicos, reuniões católicas dogmáticas, para decidir como é que deveria ser feito. E que nunca chegou a uma conclusão harmoniosa entre os dois lados. Contudo, 2 questões vão levar realmente o cisma da Igreja Católica. A primeira delas é a questão dos iconoclastas, da existência ou não dos santos. A Igreja Católica no Ocidente utilizou os santos como uma estratégia de atrair os pagãos. Então, quando eles chegavam na região germânica, goda, visigoda, lusitana, eles percebiam que haviam religiões politeístas com vários deuses. E o que eles faziam? Iam criando santos para representar esses deuses. Então, se havia uma deusa das águas de uma região, eles criavam Nossa Senhora das Águas. E de início, o processo ritualístico e as características da Nossa Senhora das Águas era muito similar à daquele deus local. Aos poucos, eles iam atraindo, então, aquela população dita pagã para a igreja, através do culto daquela Nossa Senhora. E iam, aos poucos, mudando a ritualística. Então, antes eles permitiam oferendas. Aí eles vão limitar, dizendo que não precisava mais oferendas. E aí, aos poucos, eles vão transformando aqueles pagãos em católicos. E, portanto, o processo de estabelecimento dos santos foi um processo de assimilação de deuses pagãos à Igreja Católica. É claro que a Igreja Católica Ocidental nunca assumiu isso. Ela dizia que não, que homens e mulheres superiores vieram a ser tão fiéis a Deus e próximas a Deus na sua conduta,
que Deus levou elas e eles para perto deles. E agora eles serviam de intermediário entre o homem e Deus, com poderes especiais, inclusive podendo fazer milagres. Magia, essa é a realidade. Isso a Igreja Católica Ocidental fazia demais. Mas os padres, os bispos da Igreja Católica no Oriente não concordavam. Eles diziam que na Bíblia dizia-se que quando você morre, você dorme. E só mais à frente é que você vai, galerinha, vir a acordar para o julgamento final. E esse julgamento irá lhe enviar para o céu ou para a punição eterna. Pronto. E vai haver um grande debate se existiam santos ou não, e esse debate nunca vai ser solucionado. A outra questão que leva à ruptura definitiva é o cesaropapismo. Quem era o chefe da Igreja Católica? O Papa, no Ocidente. Na região oriental do Império Bizantino, o poder do Papa estava submetido ao poder do César, do Imperador Romano, do Imperador de Bizâncio, do Império Romano Oriental. E isso significava que, dentro do Oriente, quem mandava na igreja, quem tinha a última palavra? O imperador. E a Igreja Católica Ocidental não aceitava isso. O grupo do Ocidente não aceitava, inclusive o Papa, estar submetido ao César. Essas questões todas vão ser inconciliáveis. E no século XI vai levar a uma ruptura dessas duas igrejas, fazendo com que a cristandade católica viesse a assumir duas doutrinas diferentes. Um outro elemento de ruptura muito comum durante toda a Idade Média eram as famosas heresias. E galera, para a gente entender as heresias, faz-se necessário nós primeiros entendermos o que é ser católico, o que é ser pagão, e aí sim o que é ser herege. Vamos lá. Católico era todo aquele ser que era batizado dentro da Igreja Católica, e portanto você tinha que fazer o processo do batismo, o religare a Deus, a religação com o divino, e que seguia os seus dogmas. O pagão é aquele que não é batizado, o infiel. E entenda que para a igreja, se você é pagão, você já está no quinto dos infernos. Porque se você não fez o religare com Deus, você não recebeu perdão pelos seus pecados e não segue a fé cristã. O herege, galera, era consequentemente quem? Um católico. Porque o pagão é um infiel, que não tem o direito de salvação. O herege é um católico que fez o religário, mas que por algum motivo está se distanciando de Deus e dos seus dogmas devido aos seus pecados. E que vai, a partir de determinado momento, contestar os dogmas católicos. E vai contestar eles ou filosoficamente ou de forma prática. Então a heresia é um processo de contestação de dogmas católicos que vai dizer que aquele dogma católico não é verdadeiro ou que vai pregar uma nova prática religiosa e às vezes social. Essas heresias poderiam ser filosóficas, quando elas eram teóricas, ou práticas, quando elas acabavam resultando em um costume prático à sociedade. Uma grande heresia filosófica que ocorreu lá no século XIII foi São Francisco de Assis, que ele vai, como membro da igreja, virar e dizer: a igreja se distanciou de Deus e do caminho de Cristo. Veja que Cristo andava entre os pecadores, os pobres, as prostitutas, os criminosos, que eram aqueles que mais precisavam da palavra de Deus. Vejam que Cristo defendia a pobreza e a divisão da riqueza com os pobres, para matar a fome do povo. E a igreja não faz isso. E portanto ele vai defender que a igreja deveria distribuir a sua riqueza com o povo, matar a fome dos humildes, viver na pobreza como Cristo viveu, e entre aqueles que mais precisavam de Deus. E a igreja vai dizer heresia. E vai criar, inclusive, o Tribunal do Santo Ofício, um tribunal para julgar as heresias, em 1229, para São Francisco de Assis. Que vai acabar sofrendo os estigmatas, as chagas de Cristo. E a igreja vai dizer: nós erramos, pecado, somos pecadores. E transforma São Francisco em um santo. E cria uma ordem franciscana. Então, eu não aceito ser pobre, nem fazer o que Francisco disse.
Mas se você quiser, faça aqui a ordem católica para você fazer isso. Mas nós não vamos fazer. Outras heresias, galera, podem ser mais práticas. Como, por exemplo, você dizer, olha, esse negócio de casar virgem, que a igreja diz que é um dogma, que se você não fizer, você vai para o quinto dos infernos, é mentira. Pode ter relações sexuais antes do casamento. E você começar a ter. E aí, galerinha, ela é uma heresia filosófica e prática ao mesmo tempo. Porque ela vai gerar uma prática social. Um exemplo disso é o minologismo em Portugal. Molinos, que é um padre português, vai pregar que o caminho para alcançar Deus é a felicidade do prazer carnal, físico. E vai pregar que os cultos religiosos na igreja deveriam ter atos sexuais. Isso vai gerar uma heresia filosófica e prática. E essas heresias, se ela fosse praticada apenas por você, ela colocava em risco a sua salvação. E a Igreja Católica vai gerar o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, dizendo eles que faziam tudo aquilo para tentar recuperar a sua salvação. Então eles lhe prendiam, apontavam seu erro e faziam que você reconhecesse ele. Só que eles diziam, você está errando fazendo isso porque o demônio está no seu corpo lhe induzindo. Então eu tenho que lhe provocar alguns sofrimentos físicos para afastar o demônio às vezes. E aí se você reconhecer que você errou, que você pecou, o demônio foi embora, você pode voltar à salvação. Mas você vai estar sempre sob vigília da igreja. Se você não reconhecer, eu tenho que lhe punir ao máximo até o demônio sair do seu corpo. Se você não reconhece isso, eu vou ter que lhe manter preso. Quando a sua heresia não se torna coletiva, ela fica apenas para você. Se a sua heresia é professada a outros seres, eu tenho que lhe matar. Porque já que eu não consegui salvar a sua alma, e você está colocando em risco a salvação da alma dos outros, eu tenho que te eliminar da terra para eliminar a possibilidade da perdição de outros seres humanos. E é óbvio que essas heresias também são elementos de quê? De ruptura. Entendido tudo isso, galerinha? Vamos a uma questão aí? Questão da Unirio. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante, no início do século XVI, destacamos. Vamos lá. De baixo para cima, da letra A é para a letra A. Abusos cometidos pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. Gente, a Companhia de Jesus, os Cavaleiros de Cristo, vão ser criados pós o quê? Pós Reforma Protestante. Então não pode ser isso. Inclusive você viu que a gente ainda não falou disso. E pela ação do Concílio de Trento. Gente, o Concílio de Trento será uma reunião feita dentro da Igreja Católica para verificar se as acusações desenvolvidas pelos reformistas contra a Igreja eram válidas ou não. Então ela acontece, essa reunião, esse concílio, pós-reforma protestante. Então letra D é falso. Letra D. Encerramento da liberdade de crítica. Gente, o que é encerramento? É fim. Não, galera. Foi a liberdade de crítica. Foi a possibilidade de criticar os dogmas da Igreja Católica por meio do conhecimento renascentista que levou à reforma e não o fim dela. Então, falso. Fim do comércio de indulgências patrocinados pela igreja. Não, galera, não foi o fim do comércio. Foi o comércio de indulgências. Foi a venda de perdões que foi contestado. Então, falso. Vou pular a B, letra A. Declínio do nacionalismo no processo de formação dos Estados modernos. Não, galera, lembre. A formação do Estado moderno, que foi feita através do absolutismo, fez com que o Estado quisesse ter o poder, rompendo com a influência da Igreja Católica sobre si. Então, falso. Letra B, então, nos sobra como a verdadeira. Embate entre o progresso do capitalismo comercial, sim, o desenvolvimento da burguesia, o desejo do comércio, da acumulação de capital, e as teorias religiosas católicas, sim, que condenavam o lucro. Verdadeiro, letra B. Mas continuando as rupturas antes da reforma, antes dos reformistas. Galera, uma outra ruptura que vai acontecer é o que nós chamamos de falso cisma ocidental. Ali, no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, vai ocorrer uma briga entre o Papa Clemente V e o rei da França. Essa briga entre o rei da França e o Papa Clemente V foi vencida pelo rei da França.
E o rei da França prendeu o Papa em Avignon. E isso gera uma prisão de Clemente V em Avignon, que vai levar a uma formação de duas correntes religiosas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então lembre, já houve lá atrás o cisma católico no século XI, e agora o Papa Clemente V vai brigar com o rei da França, e isso vai levar à prisão do Papa em Avignon. E o rei da França coloca um novo Papa em Roma, francês, que não era legítimo. Alguns clérigos vão seguir quem? O Papa francês que está em Roma. Outros vão continuar seguindo Clemente V, que está preso em Avignon. E isso nós chamamos de falso cisma, porque de fato não gerou uma nova igreja, não gerou novas doutrinas. Foi apenas uma cisão, uma divisão, uma ruptura temporária por questões políticas de poder. Quando o rei da França morre, Clemente V é liberto e volta ao poder. E a igreja volta a ser uma. Uma outra tentativa de reforma, ou de cisma na igreja, foi a tradução da Bíblia para línguas locais. Desenvolvida primeiro por John Wycliffe, um teólogo, que vai traduzir a Bíblia para o inglês. A Igreja Católica dizia que toda tradução é uma corrupção. E isso é verdade. Porque nenhuma tradução é uma perfeita representação da língua original. E, portanto, dizia que a Bíblia não poderia ser traduzida da língua de Deus, que para eles era o latim, para as outras línguas. Porque isso produzia o quê? Isso produziam corrupções. Que poderiam levar a má interpretações das doutrinas religiosas e à perda da salvação. Em compensação, eles esqueciam que a própria Bíblia, escrita em latim, já era uma tradução. A maior parte da Bíblia foi escrita ou em hebraico, ou aramaico, ou grego. Menos de 10% dela, os escritos de Paulo, foram feitos em latim. E, portanto, a Bíblia, já estando presente em latim, toda em latim, já era uma tradução e uma corrupção. O que de fato estava atrás, por trás disso, era que a Bíblia estando escrita em latim, poucas pessoas teriam acesso a ela e compreenderiam. E isso garantiria o monopólio do conhecimento da Bíblia à Igreja Católica. Ela sendo traduzida para línguas locais, poderia ampliar o espectro de pessoas que iriam ler e compreendê-la. E tudo isso, galera, automaticamente irá produzir, irá vir a formular uma ruptura. Uma ruptura porque John Wycliffe traduziu, cometeu uma heresia para a Igreja Católica e possibilitou as pessoas terem acesso à Bíblia em inglês, gerando novas interpretações. O último movimento de ruptura presente aí, antes das reformas oficiais, que aparece no vestibular, é o movimento russista. É um movimento radical que vai acontecer, liderado por John Hus, ali na Europa Central. E é um movimento radical que vai contestar a venda dos perdões, as indulgências, o luxo da Igreja Católica e a corrupção moral e financeira daquela igreja. Entendemos as causas da Reforma Protestante e as rupturas antes da própria Reforma. E agora nós temos que ir para a Reforma Protestante em si. A Reforma Luterana, Anglicana e Calvinista. E vamos começar por qual? Pela Luterana. Aquela que mais nos afeta, já que a Reforma Luterana vai gerar a doutrina de Martinho Lutero, que é a mais forte doutrina evangélica do Brasil. Para entender, galera, a Reforma Luterana, nós precisamos primeiro entender o contexto histórico, social, político e econômico em que ela vai ocorrer. E essa Reforma Luterana vai acontecer dentro do Sacro Império Germânico. Lembra aí de Idade Média que a gente viu o Império Romano do Ocidente, Franco, que foi restabelecido pelo Império Franco, foi dividido por Luís Pedroso em três. A França, o Sacro Império Romano e o Sacro Império Germânico. Esse Sacro Império Germânico dominava toda a região da Germânia.
o que na época significava norte da Itália, Suíça, Áustria, parte da Hungria, atual Alemanha, Bélgica, Holanda, por aí vai. E ele era governado pela casa dos Habsburgos, a casa mais poderosa de toda a Europa. E ali por volta do século XVI, quem o governava era Carlos V. Quem era Carlos V? O imperador do Sacro Império Germânico, como Carlos V. E ele era também o rei da Espanha, como Filipe II. E o rei de Portugal, como Filipe I de Portugal. Então, na verdade, Carlos V era rei da Germânia, era rei da Espanha, era rei de Portugal e, na época, isso significava ser rei de toda a América. O homem mais poderoso de toda a Europa, o senhor da casa dos Habsburgos. E nós já vimos que Filipe II de Espanha, o mesmo Carlos V, era o rei mais próximo a quem? Mais próximo à Igreja Católica. Inclusive havia uma forte aliança entre eles. Um justificava e reafirmava o poder do outro. Porém, na Alemanha e na Germânia, esse Carlos V dividia o poder com príncipes locais. Porque ele era o imperador, mas a Germânia, o Sacro Império Germânico, estava dividido em principados. Então, ex-reis locais dominados, que vão administrar localmente o seu poder, a sua região, submetidos ao imperador e à igreja. Isso significava que havia uma forte disputa de poder entre esses príncipes e o imperador. E, consequentemente, de forma indireta, entre esses príncipes e a própria Igreja Católica, que reafirmava o poder desse imperador. Além disso, havia também, dentro desse Sacro Império Germânico, os senhores feudais. Os senhores feudais que fragmentavam ainda mais o poder. E isso estabeleceu uma disputa entre príncipes e senhores feudais. Príncipes e senhores feudais que era balizada, mais uma vez, pela Igreja Católica. Já que quem justificava o poder dos senhores feudais de forma local era essa igreja. Isso vai fazer com que os príncipes desejassem a diminuição de quê? Do poder da igreja. Enquanto o imperador e os senhores feudais apoiavam o poder da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica justificava os seus poderes. Somando-se isso à exagerada exploração estabelecida pelos senhores feudais sobre os camponeses, em uma época de crises climáticas e de fome, o povo também vai começar a se colocar contra a Igreja Católica, já que a Igreja Católica justificava as atitudes dos senhores feudais por uma vontade divina. E a própria igreja era dona de boa parte dos feudos, o que significava que a própria igreja exercia uma exploração desmedida sobre aquele povo. O que vai fazer com que o povo também comece a olhar a igreja com mais olhos na região. É nesse contexto de interesses de poder dos príncipes para retomar o poder para si, subjugando os senhores feudais e se libertando de Carlos V, o imperador, e do próprio povo que está descontente com o processo de exploração dos senhores feudais. E também, galera, o processo de exploração da igreja sobre eles, é que vai emergir um homem em sua doutrina. Que homem em sua doutrina são esses? O primeiro, o mais importante, Martim Lutero. Bom, Martim Lutero era um sacerdote, chefe da principal catedral do Império Germânico. E a sua igreja teve um acidente. Uma parte do seu telhado desabou. E se descobriu que quase todo o telhado estava podre pela ação do cupim. E ele não tinha dinheiro, recursos suficientes. Para quê? Para consertar os telhados da sua catedral. Ele então vai pedir socorro, ajuda ao papado, à igreja. E o papado da igreja vai dizer: não, eu não tenho esses recursos.
Ele então, galera, vai viajar para Roma. Pediu uma audiência com o Papa. E chegando lá, ele vai fazer o processo do pedido de perdão, das indulgências. E vai ver que a Igreja Católica corrompeu completamente o perdão, principalmente em Roma, transformando esse perdão em apenas uma mercadoria. O que vai lhe trazer ainda mais ansiedade, frustração e raiva perante a Igreja Católica. Finalmente, quando ele entrar no papado, ele vai ver que Roma, o papado, estava rico, milionário. Eles estavam construindo a Capela Sistina na época, gastando uma fortuna para isso. E o papado vivia em luxo absoluto. E o Papa vai virar e vai dizer, olha, lamento, não tenho dinheiro. Ele então sai de Roma puto e volta para a Alemanha. Chegando em sua catedral como teólogo, ele sentou a sua bundinha na cadeira, leu a Bíblia e identificou todos os erros dogmáticos da Igreja Católica, pregando uma reforma. E o primeiro grande erro que ele apontou foi o quê? O fim da venda dos perdões. Que o perdão pelos pecados só era alcançado via Deus, de forma religiosa, pelo pedido de perdão do ser humano com Deus e o arrependimento real. E que nenhum homem poderia garantir por um documento esse perdão. Ele também vai contestar a infabilidade papal. Ele vai dizer, o Papa erra sim. E finalmente, ele vai dizer que a salvação das almas humanas estava apenas contida na fé. Se você tinha fé perante Deus como Deus único, em Cristo como Salvador, tentava seguir o exemplo de Cristo e, primordialmente, se você tentava ter o perdão pelos seus pecados via arrependimento, você encontrava a salvação. E, portanto, os bons feitos não superavam o pecado. Ao contrário do que a Igreja Católica dizia, que os seus bons feitos eram colocados ao lado dos seus pecados, e quem pesasse mais definia se você iria para a punição ou para a salvação. A Igreja, obviamente, vai reagir. Vai reagir, vai chamar Lutero e vai dizer, assuma que tudo isso está errado. Diga que o que você fez foi errado, que o ato de você questionar tudo isso nosso e pregar na frente da catedral foi um grande pecado. Assuma o seu erro. E Lutero vai dizer, não errei coisa nenhuma, não vou assumir. E a igreja então vai excomungá-lo, expulsar da igreja. Quando ele volta à Germânia, então ele vai ser o quê? Ele vai ter agora a ação do poder secular. Carlos V, aliado da igreja, vai convocar uma dieta, um tribunal, a dieta de Ormus, para julgar Lutero. E Lutero tem sua vida salva pelo apoio dos príncipes católicos, mas ele é expulso da Alemanha. E nesse momento, ele vai ter o apoio de parte da nobreza alemã, dos príncipes alemães, dos príncipes germânicos, principalmente Frederico da Saxônia, que vai apoiar Lutero com o objetivo de diminuir o poder da igreja e se apropriar das riquezas da igreja. Isso, o desejo da nobreza. E o Frederico e os príncipes de diminuir o poder da igreja, diminuir o poder do imperador e, quem sabe, alcançar a sua libertação do Sacro Império Germânico, se transformando em rei. Lá, então, Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai desenvolver uma nova doutrina e criar uma nova igreja, a Igreja Luterana. Desenvolvendo não só uma tentativa de reforma, mas uma completa e absoluta ruptura com a igreja, dando origem a uma nova doutrina e fé cristã. É claro que vocês devem perceber, então, que esse movimento foi um movimento apoiado por parte da nobreza, pelos príncipes. E aí vem a pergunta, se Lutero teve que submeter aos interesses dos príncipes da nobreza, ele vai ter que fazer um movimento mais popular ou elitista? Obviamente, elitista. Ele vai ter que adaptar os seus dogmas e os seus intentos à vontade desses homens que lhe protegem e que possibilitam ele gerar a sua nova doutrina religiosa. Já que falamos de nova doutrina religiosa, quais eram as principais crenças, os principais elementos dogmáticos da fé luterana?
A primeira delas, ele dizia que as boas ações não superavam o pecado. Enquanto a Igreja Católica dizia que você cometia erros e acertos, pecados e bons feitos, e que no final seria pesado ambos os elementos. E se você tivesse um peso muito maior dos pecados e um pouquinho dos infernos, se fosse um pouquinho maior dos pecados, como Deus era benevolente, você ia para o purgatório, e se tivesse muito mais pesado os bons feitos, você ia para o céu. Lutero vai dizer, não adianta. Você pode fazer 1 milhão de bons feitos. Se você cometeu um pecado e não se arrependeu, e se você não tem fé em Deus e não segue o exemplo de Cristo, os seus bons feitos não te libertam do pecado. E você será condenado ao inferno no juízo final da mesma forma. Uma outra doutrina dele é, existe uma íntima relação entre Deus e o homem. Não há necessidade de um intermediário sacerdotal para o homem falar com Deus e entender a Deus. O homem deve entender a palavra de Deus de forma direta, porque, inclusive, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é racional e Deus também. Então, por via da razão, você pode entender a palavra de Deus. Isso significa que eu, como ser humano, posso entender a palavra de Deus, pedir perdão para Ele. Deus pode me perdoar e eu posso alcançar a salvação de forma direta. Para isso, é óbvio, ele vai defender a livre tradução e interpretação da Bíblia via razão. É necessário o ser humano ter acesso à Bíblia, em uma língua que ele saiba ler, e entender ela de forma racional. E o que vai, no final, definir a sua salvação é o quê? A fé. Acreditar em Deus como Deus único, em Cristo como Salvador, seguir os dogmas de Cristo, a doutrina cristã de fato, e pedir perdão pelos seus pecados. Ele vai condenar ainda o culto aos santos e as relíquias. Ele vai dizer, os santos não existem. Quando você morre, você dorme. As relíquias santificadas são bens materiais, que têm poderes especiais. Então não passa de magia. E é uma corrupção da doutrina cristã, que não deve ser cometida. Ele também vai condenar o celibato clerical. O que é o celibato clerical, galera? O celibato clerical era o ato de um padre não poder se casar. E ele vai dizer, na Bíblia não tem isso. O que aparece na Bíblia é dizendo que se o padre quisesse e tivesse condições de não casar, era melhor. Porque assim ele poderia se dedicar somente à salvação das almas dos seus fiéis. Mas se ele não puder, que ele case. Então, o casamento sacerdotal seria permitido. Ele vai dizer que só existem 2 sacramentos, e não 7, como a Igreja Católica dizia. E que os outros sacramentos criados pela Igreja Católica eram apenas formas de quê? Apenas formas da Igreja conseguir ganhar mais dinheiro, fazendo com que você pague para ter acesso a eles. E quais eram esses 2 sacramentos? A Eucaristia e o batismo, que eram elementos básicos para você alcançar a salvação. O batismo, fazer o religar com Deus, reconhecendo Deus como Deus único e a Cristo como seu Salvador. A Eucaristia, o processo de dar comunhão com Deus, do pedido do perdão, onde você vai consumir a hóstia sagrada. Já que falamos da hóstia, Lutero disse que não havia uma literal transubstanciação da hóstia e do vinho. Olha o que a igreja dizia, que quando você comia aquela hóstia e bebia aquele vinho, de fato você estava consumindo o sangue e o corpo de Cristo. E que aquilo purificava o seu corpo e seu espírito. E aí Lutero vai dizer, então a gente está cometendo canibalismo do Salvador, né? Não, galera, é apenas uma transubstanciação metafórica. Aquele processo da comunhão está dizendo que eu estou pedindo perdão dos meus pecados, estou reconhecendo Cristo como meu Salvador. E finalmente ele vai dizer que o Papa não era infalível, que nenhum homem é infalível, porque todos são pecadores. E essa doutrina católica, galera, vai se espalhar pela Alemanha rapidamente. E vai levar mais à frente a guerras entre os príncipes alemães e o imperador, que vai consolidar no futuro o ato de que cada região vai poder ter sua própria religião. Sendo a religião local do Sacro Império Germânico, a religião local do Sacro Império Germânico, a religião de quem? A religião do príncipe. Esse movimento luterano vai ganhar grandes fiéis entre o povo. E esses fiéis
vão acabar dando corpo e força à reforma luterana. Entre esses fiéis vai surgir um grupo mais radical, chamado Anabatistas. Anabatistas, que obviamente pelo nome vocês já viram, que deu origem aos batistas, que vai ser liderado por Thomas Muser. Os Anabatistas são um grupo popular, que vai ser um movimento radical do luteranismo, com viés social. Então eles vão dizer que não bastava apenas você fazer todo o processo do luteranismo para garantir a salvação da alma pós-morte. Que você tinha que trazer algo similar à Canaã celestial em terra. E, portanto, eles vão pregar uma diminuição da desigualdade social, uma diminuição da exploração e, se possível, uma igualdade social na terra, entre os homens. Porque todos eram filhos de Deus. São eles que vão inaugurar a ideia de que o batismo deveria ser feito em idade adulta. Porque você só pode fazer o religar com Deus em plena consciência. Então, somente quando você tivesse consciência de que era aquilo que você queria, você deveria se batizar. Eles vão defender que as riquezas da terra deveriam ser distribuídas entre todos os seres humanos de forma igual. Isso significava tomar a riqueza da igreja, dos burgueses, dos nobres e distribuir com o povo. E é óbvio que isso vai ser repugnado pelos nobres, pela burguesia, e vai levar um atrito entre os anabatistas e as elites alemães. E Lutero fica do lado de quem? Do lado das elites, que o protegem. Comprovando que o movimento luterano era um movimento o quê, galera? Era um movimento extremamente elitista. E, com o apoio de Lutero, os nobres vão se unir e vão matar praticamente todos os seguidores do luteranismo. Vão matar praticamente todos os seguidores do luteranismo anabatista na Floresta Negra. O famoso massacre da Floresta Negra, quando os príncipes cristãos católicos, aliás, príncipes cristãos protestantes, invadem a Floresta Negra, matam todo mundo, crianças, homens, mulheres e por aí vai, e queimam a Floresta Negra, pondo fim aos anabatistas. Aqui, galera, que a gente entendeu o que foi o luteranismo, o que foram os anabatistas, vamos fazer uma questão, tá? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, de uma questão? Ler o enunciado. Então, vamos ler o enunciado. Por mais que Lutero e os camponeses alemães tivessem críticas comuns à Igreja Católica da época, existiam sérios pontos de conflito entre eles. A raiz desse choque está... Agora vamos ao texto, porque assim a gente já leu o texto já leu o texto buscando uma orientação para a solução da questão. Tem sido hábito, e até agora, de certos homens, segurar-nos como propriedade sua. Ou seja, o feudalismo, a servidão feudal. Visto que Cristo nos libertou. Por isso, julgamos estar garantido que seremos libertos da servidão. Deus... bom, vamos lá. Esse foi o primeiro texto. Agora vamos ao segundo de Lutero. Deus prefere que existam governos, por piores que sejam, do que permitir a ralé que se amotine. Olha o termo que Lutero usou. A ralé, chamando o povo de ralé excluída miserável. Por mais razão que tenham. Então ele está dizendo, olha, você tem até razão, viu, galera? Eu assumo que Deus queria que vocês fossem livres e não fossem explorados. Mas cala a boca e obedeça. Agora vamos à questão. As proposições. De baixo para cima de novo, né? Letra E. No fato de a doutrina luterana defender a salvação do corpo e da alma, enquanto os camponeses só estavam preocupados com a salvação terrena. Não, galera. Lutero defendia apenas a salvação da alma e os camponeses do corpo e da alma. Então, falso. Na excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X, já que os camponeses temiam aproximação com algum acusado de heresia. Não, galera. Os anabatistas vieram ao quê? A romper também com a Igreja Católica Apostólica Romana, apoiando Lutero. Então, falso. No fato de os camponeses alemães defenderem o respeito absoluto ao dogma da infalibilidade papal. Não, galera.
se os camponeses alemães eram luteranos, então eles acreditavam que o Papa não era infalível. Então também falso. Com o que Lutero não concordava. Lutero dizia que o Papa não era infalível. Vamos pular B. A. Na ideia de que somente aqueles que possuíssem instrução ou títulos podiam manifestar contra a Igreja Católica e suas práticas. Não. Lutero disse que qualquer um, pela livre interpretação da Bíblia, poderia se manifestar contra a Igreja. Então, falso. Os anabatistas concordavam. Finalmente, o que nos sobrou, letra B. No apoio mútuo existente entre Lutero e os setores da nobreza alemã, que mantinham os camponeses sob servidão, sim, e que os camponeses queriam se libertar dessa servidão. Então, letra B. Aqui, galera, a gente entendeu Lutero e fez uma questãozinha. E agora nós temos que ir para a reforma anglicana. A reforma protestante feita dentro da Inglaterra. Galera, e assim como a reforma protestante feita dentro da Alemanha, nós temos que entender o contexto dessa reforma anglicana. Qual era a situação histórica, social que a Inglaterra estava submetida. Lembre que o absolutismo inglês, gestado lá na final da Idade Média, ele era diferente dos outros absolutismos da Europa. Por quê? Porque o rei da Inglaterra estava submetido, tinha seu poder limitado por meio do parlamento. João Sem Terra, lá atrás, a gente já viu isso quando falou de feudalismo e Idade Média, havia pedido uma guerra por os barões do norte e foi obrigado a assinar a Carta Magna, que submetia ele a um parlamento que limitava as suas ações. Inclusive, limitava as suas ações dizendo que ele não poderia criar nenhum novo imposto sem a permissão do parlamento. Pronto. Essa limitação no poder do rei também dizia que ele não poderia convocar o exército e declarar guerra sem a permissão do parlamento. Ótimo. Contudo, apesar disso, desse poder de limitação do rei, havia por parte tanto do rei como da nobreza e da burguesia emergente da Igreja Católica o desejo de meter a mão nas riquezas da Igreja Católica. Assim como havia onde? Na Germânia, que a gente acabou de ver. Alguns nobres queriam tomar terras da igreja para ter mais terras. Alguns burgueses queriam tomar a terra da igreja para ter terras, fontes de renda, capital, dinheiro, riqueza. E também, galerinha, vinha o quê? Vinha a poder se transformar em nobres. E o próprio rei, mais à frente, vai querer meter a mão na riqueza da igreja, porque significava meter a mão em dinheiro, e aí criar exércitos mais poderosos, mas também significava poder meter a mão na terra e distribuir com nobres e com burgueses, transformando eles em nobres e fazendo com que eles se aliassem a esse rei. Só que no século XVI, isso vai ganhar força devido a um rei e a uma dinastia. A famosa dinastia dos Tudors. A dinastia fundada com Henrique VIII. Henrique VIII era rei da Inglaterra nesse momento. E ele era casado com a princesa de Espanha. E ela não lhe deu um filho o quê? Homem. Não lhe deu um filho homem. E ele temia que, só tendo filhas mulheres, que sua coroa caísse na mão de uma outra família. E automaticamente a sua dinastia deixasse de existir. E aí ele vai ter uma amante, a famosa Ana Bolena. E essa Ana Bolena, galerinha, ela irá dizer a ele que poderia dar um filho homem. Ele então pede a anulação do seu casamento ao Papa para casar com Ana Bolena. E o Papa, de origem espanhola, vai dizer não. Aliado de Filipe II, Carlos V, ou Filipe I, como você quiser chamar, vai dizer não, eu não aceito. O que então Henrique VIII faz? Henrique VIII vai criar uma nova igreja. Já então a igreja anglicana surgiu apenas por um desejo de separação de Henrique VIII? Claro que não. Esse é o estopim. É a última gota d'água que faz transbordar o balde. Ele vai fazer isso porque ele desejava confiscar as propriedades da igreja para distribuir com a nobreza e com a burguesia, atraindo ela para o seu lado.
confiscar a propriedade da igreja para ter recursos e dinheiro para fazer um exército mais poderoso e fazer a expansão da Inglaterra e do seu poder. E finalmente ele vai fazer isso porque ele tinha por objetivo fazer com que agora ele fosse o poder secular, o rei e religioso, o Papa. E dar origem a um novo absolutismo inglês. Então, naquele momento, ele vai fazer o que, galera? Ele vai se transformar em um Papa da Igreja Anglicana, o poder religioso. E o rei, o poder estatal secular. E vai se transformar em um único representante de Deus na Terra, criando um novo absolutismo inglês, onde ele tem o absolutismo total e incontestável, porque ele representa a Deus religiosamente e estatalmente. Joel, então foi mais uma disputa de poder, jogos de interesses econômicos, do que questões religiosas. Sim, mas isso não significa que não vai haver algumas rupturas religiosas com a Igreja Católica. Irá sim. Os rituais vão se tornar basicamente os mesmos. A maior parte da doutrina da Igreja Anglicana continua a mesma da Igreja Católica, inclusive existindo os santos. Porém, há ruptura, como é o caso da criação de um novo Papa, que é o Henrique VIII. E uma ruptura fundamental que os vestibulares cobram muito. Que ruptura é essa? A ideia de que o trabalho que a Igreja Católica dizia lá, que era a punição pelo pecado, e que, portanto, só deveria trabalhar muito quem era pecador, os plebeus. Então, os pecadores plebeus, que eram incontestavelmente distantes de Deus, deveriam purgar os seus pecados com o trabalho, enquanto a nobreza próxima de Deus não precisava. Não era, para os anglicanos, uma punição pelo pecado. Era uma redenção. Então, se a igreja dizia, o trabalho é punição pelo pecado, e se você só trabalha muito, se você é muito pecador, rapaz, acho que eu sou pecador pra cacete. Para a igreja anglicana, não. É a redenção. É por meio do trabalho que você alcança a salvação. E, portanto, para a igreja anglicana, o trabalho dignifica o homem. E o fruto do seu trabalho, a acumulação de capital, é algo digno a você. E, portanto, para a igreja anglicana, a acumulação de capital não é pecado. É apenas uma prova de que você se libertou dos seus pecados. Aqui, galera, a gente termina a igreja anglicana. E para concluir, reforma protestante, nós precisamos falar da reforma calvinista. Reforma calvinista que vai acontecer onde? Na Suíça republicana. A Suíça era um país republicano de características burguesas. Então, comercial, onde a burguesia tinha muito poder, dominava, e, portanto, eles desejavam se libertar da influência e do poder da Igreja Católica. E aí vai surgir um homem chamado John Calvino, que vai pregar uma reforma, e vai ser apoiado pelo Estado suíço republicano e pela burguesia. Essa reforma vai se apropriar dos mesmos ideais luteranos. Então, daqui todos aqueles dogmas luteranos que nós falamos. A salvação vem pela fé, não pode ser vendida indulgências, não pode ocorrer as simonias, o Papa não é infalível e por aí vai. E vai introduzir um novo ideal, um novo dogma. Que é a grande diferença da igreja calvinista para a luterana. A ideia da salvação pela predestinação. Olha o que Calvino dizia. Que quando você nasce, Deus já sabe se você vai para ser salvo ou perdido. Porque Ele sabe tudo. Mas por que Deus sabe? Porque na hora que você nasceu destinado à salvação ou à perdição. E não tem mais jeito. Tudo que você fizer para se afastar da salvação ou se aproximar dela, será feito por causa dessa escolha divina. E, portanto, você nasce predestinado ao inferno ou ao céu. Pronto. Já então não é a fé que salva para Calvino? É. Mas a fé salva porque você nasceu com fé, porque Deus te escolheu para a salvação. Pronto. Já essa é a única diferença? Não. A doutrina calvinista também vai ser muito organizada e disciplinada. E vai pregar uma disciplina rígida do homem. Uma disciplina rígida do homem que estimula o trabalho,
como algo que dignifica o homem, o que aproxima eles do anglicanismo. E também uma disciplina rígida que defende uma boa conduta moral. E eles vão dizer, se você faz bons atos e é moralmente correto, é porque você nasceu predestinado. E se você trabalha muito e rico, é porque você se libertou do pecado. E você só se libertou do pecado porque você é predestinado. E, portanto, você foi escolhido para a salvação. Isso gera, inclusive, um estímulo ao aumento da produção, ao comércio, à acumulação de capital. Porque quanto mais você trabalhasse, mais capital você acumulasse, mais você demonstrava que você estava se libertando do pecado e você era predestinado. O que significa que há uma íntima relação da doutrina calvinista com o desenvolvimento do capitalismo dentro das regiões diversas da Suíça, depois da Europa e dos Estados Unidos. Inclusive, você pode perceber que boa parte das grandes nações capitalistas desenvolvidas do mundo são calvinistas. Ou tem forte influência do calvinismo. Joel, cite uma. Suíça, Estados Unidos, com forte influência. A própria Inglaterra, que depois também vai sofrer forte influência do calvinismo. São nações calvinistas desenvolvidas perante o capitalismo. Aqui, galerinha, nós acabamos com a Reforma Protestante. E precisamos, para acabar com o nosso conteúdo, falar da Contra-Reforma Católica. Mas antes, vamos a uma questão aí da PUC de Campinas. Vamos lá. O calvinismo foi... Joel, que questão? A PUC foi reta, direta. Ela não quis botar enunciado, nada. Quer só saber o que foi o calvinismo. Vamos ler, galera? Letra A. A doutrina que sintetizou as ideias dos reformadores que a antecederam, formulando o campo protestante em torno dos princípios do cesaropapismo e do culto aos santos. Gente, primeiro, ela não só sintetizou, ela trouxe um elemento novo do que os anteriores, Lutero e o anglicanismo fez, que foi a salvação para a predestinação. Segundo, não, galera, não tem cesaropapismo nenhum. A igreja é autônoma, livre, independente do Estado. E, se ela sintetiza os reformistas, ela é contra o culto dos santos. Então, letra A, falso. B, apenas um prolongamento das ideias preconizadas por Lutero. Não é um prolongamento, a gente acabou de ver. Ele trouxe a ideia de que a salvação da alma vem pela predestinação. E também prega que o trabalho salva o homem, libertando o homem do pecado. E, portanto, defende a acumulação de capital. Falso. O movimento originário na Suíça. Ok. Como resultado de convulsões sociais locais. Convulsões sociais locais. Um pouquinho, mas, gente, a Suíça não tinha tantas convulsões sociais assim. Mas poderia ser aceito. Sempre tem uma, duas. Que revelavam uma manifestação de rebeldia contra a taxa cobrada pela igreja. E sobre a liberação da prática do divórcio. Galera, não. O calvinismo, inclusive, vai defender a possibilidade do divórcio. A igreja católica não. E a proposição está dizendo que o calvinista fica contra a prática do divórcio. E eles liberam. A igreja católica não aceita. Então, falso. O resultado das preocupações pessoais de Ulrich Zwingli e dos problemas relacionados com o celibato clerical. Gente, eu citei o nome desse cara? Vocês ouviram falar dele? Não, né? Bom, então por que você vai marcar essa proposição? Você não tem a mínima ideia se isso é verdade, se esse cara fala contra o celibato ou não. Vamos lá, galera. Esquece. Letra E. A mais extremada seita protestante em relação ao capitalismo. Sim, a mais próxima a ele. E a mais próxima das questões levantadas em termos éticos. Sim, a mais correta em relação à rigidez disciplinar moral. Pelo rápido desenvolvimento do capital comercial e financeiro. Verdadeiro, a íntima relação que eu acabei de falar entre calvinismo e capitalismo. Aqui, galera, nós vamos agora acabar o conteúdo falando da Contra-Reforma Católica. O catolicismo olhou e viu que surgiram várias novas doutrinas, várias novas igrejas que estavam contestando seus dogmas e diminuindo o seu poder. E isso significava que, além de perder poder e dinheiro, duas coisas muito importantes, eles também estavam perdendo fiéis. E eles vão dizer, gente, a gente precisa se reunir. E eles vão fazer um concílio. Na verdade, 3 concílios. Os famosos concílios tridentinos, os concílios de Trento.
O primeiro em 1545, o segundo em 1554, o terceiro em 1563. E esses concílios são o quê? Reuniões da Igreja Católica para debater os seus dogmas e ver se eles estão certo ou errado, criando novos dogmas, ou não. E nesses concílios eles vão debater todas as acusações feitas contra eles, os novos dogmas pregados pelos reformistas, e eles no final vão chegar à seguinte conclusão: nós não erramos em nada, ou praticamente nada. Os nossos dogmas não têm nada de errado. Então no Concílio de Trento eles vão definir que os dogmas católicos estavam todos certos. E eles vão reafirmar os dogmas católicos, principalmente, o culto aos santos. Os santos existem, eles são intermediários entre Deus e o ser humano. 2, a virgindade de Maria. Para eles, Maria continua virgem, mesmo depois de Cristo nascer. Não me pergunte como. 3, a infalibilidade papal. O Papa representa Deus na Terra e a palavra dele é a palavra de Deus. Como tem um ditado que diz, o Papa disse, está dito. Acabou, obedeça. 4, os 7 sacramentos. Você tem que fazer batismo, a Eucaristia, casamento, a extrema-unção, a primeira comunhão, crisma e por aí vai. O celibato clerical. O padre não pode casar porque tem que manter o corpo e o espírito puro. A velha ideia da Igreja Católica é que o sexo é pecado. E que a salvação não vinha só pela fé, mas sim pelas boas obras, pelos bons feitos, principalmente doar sua riqueza para a Igreja Católica. Feito tudo isso, eles vão dizer, reafirmamos todos os nossos dogmas, estamos certos. Mas precisamos combater o que, galera? A difusão dessas ideias protestantes que estão nos destruindo. Então, para combater ela, precisamos tomar atitudes. A primeira, criar uma ordem religiosa nova, militarizada. Os soldados Jesus, a companhia dos jesuítas, a ordem jesuíta, que vão ser monges militarizados, que devem levar a fé cristã para o novo mundo, combater as heresias e, se necessário, pegarem armas para defender a Igreja Católica. E vão ser eles os responsáveis, inclusive, por trazer o catolicismo, o cristianismo católico para a América e para o Brasil. Segunda medida, criar o INDEX, um índice de livros proibidos. Então, uma lista renovada todos os anos, que dizia quais eram os livros que você não poderia ler, porque eles poderiam te induzir ao pecado e tirar a sua salvação. E aí é óbvio que vai aparecer os livros dos renascentistas, as obras dos reformistas. E galera, por incrível que pareça, eles vão dizer, se você ler um livro desse, não se arrependeu depois, você vai para o quinto dos infernos. E por incrível que pareça mais ainda, o INDEX existe até hoje, viu? Apesar do Papa Francisco ter suspendido o uso dele e a presença dele no site do Vaticano, ele é considerado legítimo até hoje. Ele é renovado. E a última vez que ele foi renovado, se introduziu Harry Potter, se introduziu Senhor dos Anéis, 50 Tons de Cinza, e se entende que se você é católico e ler esses livros e depois não se arrepende, você vai para onde? Para o quinto dos infernos. Eles também vão, galera, fortalecer o Tribunal do Santo Ofício. Fortalecer o Tribunal do Santo Ofício e estabelecendo as perseguições. Então, a Santa Inquisição vai ganhar força, vai perseguir as heresias dos infiéis e todos aqueles que professavam outra fé que não a católica, mantendo o poder da Igreja Católica através do quê? De uma repressão violenta. E, finalmente, eles vão fazer uma meia-culpa. As últimas medidas foi meio que uma meia-culpa. Falando baixo, né, eles vão dizer, olha, a gente cometeu alguns erros. Calma. Que são esses? Os nossos sacerdotes não são tão bem formados. E a gente precisa formar melhor eles, né? E aí, para formar melhor eles, a gente precisa criar uma universidade para que eles saibam bem a fé cristã, os dogmas católicos, para que eles entendam esses dogmas, a legislação católica, e explique bem isso para o povo. E aí ele cria os seminários, que são universidades de teologia, para formar os padres. E finalmente eles também vão dizer, olha, duas coisas a gente tem que deixar de fazer. Vender o perdão dos pecados, as indulgências. A gente errou, acabou, não vamos fazer mais. O pecado só pode ser perdoado por vontade de Deus. E acabar com essas simonias. Gente, só pode ser sacerdote da Igreja Católica por vontade, por vocação. Nada de ficar vendendo cargos eclesiásticos, galera. Fica feio aí. Isso ajuda, inclusive, a corromper a Igreja Católica mais à frente.
Pronto. Mas o resto, o que eles fizeram? Reafirmaram seus dogmas, criaram a Companhia de Jesus, militarizaram para difundir a fé católica e reprimir os movimentos hereges. Criaram um index para evitar que as pessoas tivessem acesso a um conhecimento que contestasse os dogmas católicos. E, finalmente, galera, eles vão fortalecer o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, para reprimir os movimentos contrários a eles através do uso da força e da violência. Aqui, galera, então, a gente entendeu o que é a Contra-Reforma Católica. E para acabar nosso conteúdo, falta apenas a gente fazer uma última coisinha. Uma questão sobre Contra-Reforma, galera. Questão da PUC Campinas. Paulo III, o Papa do Concílio de Trento, ao convocar o Concílio de Trento, em 1545, visava, entre outros objetivos, letra A, combater a difusão das ideias heréticas. Sim, propostas pela reforma protestante de Thomas Moros. Galera, Thomas Moros é um filósofo, eu assisti lá atrás, que não tem nada a ver com isso. João, mas está errado pelo nome de uma pessoa. Galera, infelizmente, às vezes algumas questões ainda são conteudistas. E não é uma figura desconhecida, é uma figura importante. Então vamos lá. B. Consagrar o princípio da Paz do Habsburgo. Já o que foi a Paz do Habsburgo? A Paz do Habsburgo foi um acordo feito entre o imperador do Sacro Império Germânico e os príncipes locais. Depois da guerra entre eles, entre os príncipes germânicos e o imperador, os príncipes conseguem vencer e consolidar um acordo chamado Paz de Habsburgo, que entre as definições determinava que agora a igreja, a fé, a religião de cada principado era a religião do seu príncipe. Galera, você acha que a Contra-Reforma Católica vai consagrar o princípio da Paz do Habsburgo? Claro que não. Eles não querem que as micro-regiões da Alemanha se tornem protestantes, querem preservar ela o quê? Católica. Então, falso. C. Determinar os autores e suas obras que não eram contrárias ao ensino da igreja. Indiretamente, sim. Se eles determinavam aquelas que eram contrárias pelo index, eles determinavam que não eram contrárias. Então, essa é verdadeira. Mas calma, lembre, a prova de vestibular, a questão de vestibular, pode ser uma que é mais verdadeira. Isso aqui é um meio para conseguir o principal objetivo. Vamos ver, é válido, pode ser a C, pode, mas vamos ver se tem outra melhor. D. Confirmar pontos da ortodoxia católica. O que é a ortodoxia católica? Dos dogmas católicos. Verdadeiro, não é o principal objetivo? Não foi o principal efeito do Concílio de Trento? Que foram atacados por elementos reformistas. Sim, a letra D está pedindo me marque. Ela é mais verdadeira que a C. Então, sempre cuidado com isso em uma prova. Principalmente em uma prova que não é do Enem. Que ainda guarda essa ideia de mais verdadeiro. Tá? É estabelecer a política da Igreja Católica em relação ao movimento russista na Boêmia. Não, galera. O movimento russista que aconteceu lá na Alemanha não teve sua definição e sua repressão feita pelo Concílio de Trento. Além do que, lembra, John Hus foi um movimento muito anterior. Então, nada a ver. Aqui, galera, nós concluímos o nosso conteúdo. Obrigado pela presença, pela atenção. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham entendido tudo direitinho. Um beijo no coração e até o nosso próximo conteúdo, que vai ser o início das revoluções burguesas. Então, o processo final da Idade Moderna, que são as revoluções burguesas e que dão origem à nossa sociedade como nós conhecemos hoje. Então, o conjunto de conteúdos mais importante do vestibular e de história, galera. Um beijão no coração e até a próxima aula.